Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje eu venho compartilhar com vocês 10 suculentas de sol pleno que estou cultivando à meia sombra. Se você gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculenta. Eu peço também que vocês me visitem ou vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar estas lindezas. Então agora, gente, eu vou compartilhar com vocês 10 suculentas de sol pleno, mas que eu estou cultivando à meia sombra. Por que será que eu estou as cultivando à meia sombra? Este período do ano, gente, janeiro, fevereiro, março, né? Até finalzinho de março, início de abril, o sol está muito quente, muito escaldante. A gente tem tido, né, nos últimos anos, verões cada dia mais quentes e o sol cada vez mais forte. Claro que a gente tem aqueles períodos onde o sol fica mais fraquinho, fica mais ameno, uns dias mais nublados, onde as nossas plantinhas têm aquele descanso gostoso. Mas na maioria das vezes o sol, quando ele abre, principalmente, né, quando a gente tem aqueles vários dias nublados, como a gente tem aqui no sul, pelo menos foram 5 dias nublados, com chuva, depois vem esse sol escaldante, esse sol forte. Será que isso faz bem para as nossas suculentas? O que pode acontecer com elas? Este sol forte, gente, infelizmente não é bom. Ele é bom quando? Quando a temperatura fica entre os 25, 30 graus. O sol, ele é muito bem-vindo porque as suculentas amam o sol, né? Quanto mais sol, mais elas ficam saudáveis, estimula a coloração delas, estimula a nascer novos brotinhos, a elas soltarem novas raízes. Aqui eu estou mostrando esse meu vasinho aqui que eu tenho o Sedum Crazy, que é esse roxinho, e aqui eu tenho o Pachyphyton oviferum, todos dois eu fiz a poda, gente, ó, tirei as pontinhas, levei para o sítio para estar estimulando novos brotos. É uma planta de crescimento um pouco mais lento, mas é uma planta muito bonita, muito linda. E aqui, como vocês podem ver, ó, algumas folhinhas queimaram, justamente por causa desse excesso de sol. Aqui eu tenho um broto novo do ovífero, que lindo. Ali do outro lado eu fiz a poda, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, ali foi feita a poda. E aqui então tá saindo esse broto maravilhoso. Eu já consigo retirar ele, se eu quiser, gente, vou fazer um novo vasinho. Se eu retirar, ela vai, né, vai estimular a soltar outros brotos. Ali tem outro também, ó, maravilhoso. Então essa planta eu retirei ela do sol pleno e estou cultivando ela à meia sombra. Ela está pegando o sol da tarde. O sol da tarde aqui ele começa mais ou menos a 1h da tarde e vai até às 5h da tarde. Mas esse sol não é muito forte, Ruth? É um sol forte. Porém, é diferente dela ficar o dia inteirinho no sol. Se ela fica o dia inteirinho no sol, é onde ela queima com mais facilidade. Depois que eu trouxe ela para cá, ela não queimou mais. Ela pega o sol da tarde, porque ela é uma planta que precisa de sol. Se ela não tiver sol, ela fica muito estiolada, gente. Infelizmente, né? Ela é uma plantinha que precisa mais de sol. E eu tenho visto que o sol da tarde aqui tem feito muito bem para essa planta. Aqui, gente, eu tenho a Crassula rupestre marneriana, é outra plantinha que precisa de bastante sol também, para ela ficar, parece tudo uma minhoquinha, né? Aí ela fica pendente, olha que linda que ela está, deixa eu mostrar para vocês. E também, ela pega o sol da tarde, eu sei que o sol da tarde é forte, porém, é só o sol da tarde, da manhã não. Aquilo que eu falei para vocês, ela pega sol da manhã até a noite, é muito tempo a exposição desse sol forte. Então, o sol da tarde está fazendo muito bem para essa plantinha. O que você tem que ver, você tem que fazer é observar como a sua planta, ela reage, né, ao sol de manhã e o sol da tarde. Essas que eu tenho aqui, todas elas pegam o solzinho da tarde
tá? Ó, todas elas estão no solzinho da tarde. Esses aqui são vasinhos novos que eu refiz recentemente e elas estão indo muito bem. Então, né, a observação faz parte do nosso cultivo, gente. A gente tem que observar e ver qual é o melhor ambiente para as nossas plantinhas. Aqui nessa bancadinha também, gente, tem algumas plantinhas que eu estava cultivando elas no sol pleno o dia inteirinho. Eu retirei elas. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês onde elas estavam. Elas estavam lá naquela bancadinha azul lá, ó. Lá pega sol o dia inteirinho, de manhã até a noite. Eu estava cultivando elas lá, infelizmente, eu tive que retirá-las. Principalmente esta aqui, ó, a Crassula pagoda. Ela sofreu bastante com o sol forte, tive que retirar ela para cá. Ela nem estava mais ficando colorida, bonita como ela, né? Ela estava alguns dias atrás, que ela fica numa coloração intensa, maravilhosa. Ela estava até descolorada de tanto sol. Depois que eu trouxe ela para cá, ela reagiu e olha como ela já está ficando bonita novamente. Então quer dizer que esse sol, né, somente o solzinho da tarde, mesmo ele sendo um sol mais forte, está fazendo muito bem para minhas plantinhas, para essas plantinhas. Essa eu sempre cultivei aqui, gente. Isso aqui ela, desde que ela veio, que ela chegou aqui no meu jardim, é a Echeveria penharu, ela sempre esteve aqui. E olha os novos bebezinhos dela, que coisa linda. Essa também é a Sunday Anki, é a coreana, né? Maravilhosa. Olha, é uma planta linda, né? Também nos potinhos de sopa, ó. Desde que eu trouxe ela, sempre deixei ela aqui. E ela sempre se deu muito bem aqui. Essa também estava lá naquela estantezinha verdinho, né? Um azul meio esverdeado. Também estava lá, eu tive que trazer ela para cá também. Ela está numa panelinha de alumínio. É a Crassula Moneymaker. Isso, a Crassula Moneymaker. Eu tive que tirar ela de lá, gente, porque o sol realmente lá, ele não está de brincadeira. Então eu tenho plantinhas lá que são realmente de sol pleno e que não estão sentindo esse sol forte. Aqui elas pegam um solzinho da tarde e estão muito bem. Aqui é a minha gavoide estrela, ó, maravilhosa. A Anabela perguntou para mim, eu acho que foi a Anabela. Se não foi a Anabela, desculpa, gente, agora eu não lembro quem foi a seguidora que perguntou certinho, mas se foi ela, como que eu faço a muda ou foi a Anabela ou foi a Noraci, da agavoide estrela. Quando ela chega, gente, eu já retiro a folhinha, porque quando ela está assim, ó, o único jeito de fazer muda dessa planta é você desplantar ela, quando você vai fazer o replante, aí você consegue retirar a folhinha de baixo, porque ela é uma folha muito rígida, né? Tá bem gordinha também. E aqui eu tenho um broto, ó, esse broto eu vou ter que deixar ele crescer mais, até o caulezinho dele sair um pouquinho para fora, para eu conseguir fazer a poda. Linda, né? Está maravilhosa. A terceira plantinha, gente, que eu retirei do sol pleno, estou cultivando a meia sombra, é a minha Echeveria camisole. Olha que planta linda. Essa planta fica maravilhosa no sol, gente, infelizmente. Agora não tem condições, não dá. Ela fica com as folhas bem molinhas. Teve um dia que eu cheguei em casa, ela estava toda desmaiada, pensa no susto que eu levei. Então agora, infelizmente, nesse período, é preferível ela ficar um pouquinho estiolada, não faz mal, né? Mas quando chegar no outono e inverno, eu consigo fazer a adaptação dela novamente ao sol e ela vai ficar linda, maravilhosa, com o solzinho do outono e inverno, né? Então a gente às vezes tem que ter um pouquinho de bom senso. Tem algumas plantinhas que infelizmente não estão aguentando. Ó. Lá atrás eu tenho as minhas mudinhas que eu fiz das minhas gibifloras, né? Praticamente eu trouxe elas quase todas para cá, ó. Para esse ambiente onde ele pega sozinho da manhã. Aqui, gente, eu tava vendo que tem uma mudinha ali embaixo. Olha que fofurinho. Essa aqui é Aquarius. Dá para dizer que é, né? Mas, aquilo que eu falei para vocês, eu prefiro vê-las estioladas agora, e depois eu consigo fazer a adaptação delas no sol novamente do que elas, né, queimarem, do que elas ficarem queimadas. Aqui é a Rudolph, olha que linda. Tem essas duas, essa é a matriz e essa é uma bebê que eu fiz muda dela.
Aqui eu tenho mais 3 lindezas, gente, que eu tirei do sol pleno, que foi aqui a minha Euphorbia flanagani, ou a cabeça de medusa, que está florindo. Também trouxe ela aqui para trás, né, da minha casa, para pegar só o solzinho da manhã. Olha que lindeza que está. Também estava sofrendo com o solzinho muito forte. Aqui a jadeíta, que eu também estava cultivando ela mais a sol pleno, elas ficam mais abertas, né? Ó, sai a coloração. Mas é melhor vê-las assim do que vê-las queimadas, né, gente? E aqui eu tenho uma bacinha com Semper Vivon, que também retirei do sol forte, que também estava ficando com as folhinhas todas secas, murchinhas, né? Por causa do sol forte. Então, mais 3 plantinhas que eu cultivava a sol pleno e que agora estão à meia sombra. Aqui, gente, eu tenho mais 3 beldades. A Blue Prince, maravilhosa, que vai florir. Olha só a floração dessa planta, que coisa linda. Trouxe aqui também para ser cultivada com o solzinho da manhã. Aqui a Culibra, né? É uma planta que a gente sabe que precisa de bastante sol para ficar maravilhosa, linda. E aqui eu também tenho a Línguas, que é outra planta que também precisa de bastante sol para ela ficar naquele tom e ficar com as carúnculas maravilhosas. Porém, neste período do ano, infelizmente está sendo impossível cultivar essas beldades a sol pleno. Até porque eu não quero que elas sofram com queimaduras, né? Então eu trouxe elas para o solzinho da manhã, elas estão muito bem. Quando chegar o período do outono e inverno, então eu faço uma nova adaptação dessas plantinhas ao sol pleno. E a 10ª plantinha, gente, que sentiu bastante foi a minha Dionísios. Isso aqui, gente, ó, é tudo o excesso de sol. Então, eu trouxe ela para pegar o solzinho da manhã também. Uma planta que eu já cultivava há muito tempo, né, na frente de casa, mas que infelizmente este ano foi impossível. Tive que tirar ela do sol, mesmo o solzinho, pegando só o solzinho da tarde, ela não resistiu. Então, eu trouxe ela para cá, né? Agora está no solzinho da manhã. Vou ficar observando para ver se ela não dá muito, fica muito estiolada, senão tem que dar um pouquinho mais de sol para ela. O sol da manhã aqui, ela pega em torno de 2 a 3 horas só. Talvez eu tenha que colocar ela num local onde ela pegue pelo menos de 4 a 5 horas, né? Vou ficar observando, aquilo que eu falei para vocês, a observação é o principal no cultivo nosso com as suculentas e ver como que ela reage a esse novo ambiente. Pelo menos queimada ela não vai ficar, né, gente? E se ela começar a estiolar, então eu vou retirar ela daqui e colocar num espaço onde ela pegue mais sol. Então, meus amados, mais um vídeo com muitas dicas, né? Dicas de plantinhas de sol pleno, que infelizmente agora a gente não está conseguindo cultivar a sol pleno. A gente tem que estar observando mesmo o nosso clima. Se é um clima muito seco, muito quente, a gente sabe que o Brasil é enorme, né? Temos lugares que, mesmo nesse período, algumas plantinhas são impossíveis de serem cultivadas a sol pleno. Temos que usar um sombrite, né? Proteger elas com sombrite para que elas não queimem. A minha aurícula, eu não consegui fazer a adaptação dela no sol ainda, gente. Acredito que isso só será possível no outono e inverno mesmo, mas não tem problema. É melhor elas ficarem um pouquinho estioladas, elas não ficarem com aquela coloração desejada, mas elas ficarem bem e depois a gente, no momento certo, no período correto do ano, a gente conseguir fazer esta adaptação, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.